Deus, graça e paz, igreja, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Irmãos, para mim é um prazer estar aqui, né? Ano passado também me foi dado esse convite, me foi feito esse convite, eu vim. E esse ano de novo eu me sinto honrada. Muito obrigado, Débora de Joelho, né? Ministério Débora. E hoje elas estão debutando, irmãos. É uma debutante, né? Esse ministério. Que coisa maravilhosa. A cada ano vocês têm crescido, né? A cada ano, irmãs, vocês têm amadurecido, amém? Porque as guerras, elas são grandes. Mas a vitória certa em Jesus, amém? É porque Ele é que dá a vitória, amém? E eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que são guerreiras de oração, são mulheres que estão orando, buscando a Deus, pagando o preço de oração, às vezes por pessoas, né, por pessoas até que vocês nem conhecem, mas vocês estão ali em oração, clamando ao Senhor, amém? E me foi dada essa missão de trazer essa palavra com esse tema, né? Jardim secreto. Que coisa maravilhosa, jardim secreto. Um jardim secreto é um jardim fechado. Amém? Amém? É um jardim que é reservado, que é separado para aquela finalidade ou para aquela pessoa. Amém? Então nós vamos aprender sobre esse jardim secreto. Como está o teu jardim? Amém? E eu escolhi aqui, me foi dado o tema, né? E eu escolhi Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12. Amada igreja, podeis abrir a Bíblia. Amém? Cantares de Salomão, um livro de poesias. Há pessoas que não gostam de ler esse livro. Por quê? Porque muitas coisas não entende, né? Mas eu vou explicar para você por que esse livro foi considerado um livro bom para ser colocado entre os 66 livros da Bíblia. Por que ele foi escolhido? Um livro de poesias de Salomão, um livro que ele fazia poesias para sua amada Sulamita, e a Sulamita fazia poesias para seu amado Salomão. Por que ele é tão importante? Por que ele foi inserido na Bíblia? Amém? Vamos ler? Vamos ler aqui o que o esposo fala, versículo 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romães, com frutos excelentes. E rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o símalo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as primícias e especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, fontes que correm do Líbano. Isso ele fala para a esposa, né? E a esposa fala para ele: levanta-te, vento do norte, vem tu, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os teus aromas. Ah, vem o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Amém? Irmãos, esse livro de poesias, ele retrata o noivo e a noiva. Ele retrata Jesus e a igreja. Amém. Aleluia. É uma declaração de Jesus
para a sua igreja. Aleluia. E o Senhor, Ele deseja que sejamos um jardim fechado, fonte selada. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome. Quando eu penso em jardim, não sei você, ainda mais quando se refere à palavra de Deus, quando eu penso em jardim, eu penso logo no jardim do Éden, né? Não vem na nossa mente logo o jardim do Éden? O jardim do Éden, Deus criou, amados, para que Deus criou para ter relacionamento com o homem. Deus, Ele criou aquele ambiente, um ambiente propício para ter comunhão com o homem. Ali tinha fontes de água, ali tinha frutos, ali tinha animais, ali tinha tudo. Aleluia. Ali tinha tudo. Nada faltava para eles. Amém? Mas o homem, ele, com seus desejos, ouvindo outras vozes, ele começou, a voz da sua esposa, né, por causa da serpente, todos sabem essa história, eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nessa história. O que eu quero passar para você do jardim do Éden, que Deus fez ele para ter essa comunhão com o homem, mas o homem, ele desobedeceu ao Senhor. Mas antes da desobediência, criou dentro dele, sabe o que? A incredulidade, amados. Ele passou a não crer mais naquilo que Deus tinha dito para ele. Deus disse para ele: não coma desse fruto, senão morrerás. Amém? E ele passou a crer em outras vozes, em outras palavras. Ele passou a olhar para aquele fruto e ver beleza, e ver sabor, e encher a boca d'água, e será que é gostoso mesmo? Será que eu vou ser conhecedor do bem e do mal? E ali ele desobedeceu, foi o fechamento de toda aquela situação, e pecou, e entrou o pecado no jardim. E quando o pecado entra, há uma separação entre Deus e o homem. Quando o pecado entra, ele não pode mais ficar no jardim. Ele precisou sair do jardim. Amém? Mas agora eu quero levar você para outro jardim. Amém. E esse você vai ler comigo. Amém? Esse outro jardim está em Mateus capítulo 26. Jesus, ele veio resgatar. Ele veio resgatar o que se havia perdido naquele lugar aonde Deus preparou para nós. Era para nós estar vivendo lá, sabia, irmãos? Era para nós estar vivendo lá, mas por causa do pecado não estamos mais. Mateus capítulo 26, versículo 38. Mas aqui no 36 fala assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 discípulos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Amados, lá no jardim do Getsêmani,
lá naquele lugar, onde foi o último lugar que Jesus foi, e dali ele foi preso. Naquele lugar onde tinha aquelas oliveiras, cheio de oliveiras. Amém? Que tem muitas coisas que podemos fazer com a oliveira. Eles tiravam o óleo para iluminar, né, o templo, iluminar. O óleo servia para alimento, o óleo servia para unção. Amém? O fruto para comer. Então, tinha muitas coisas. Por que ele escolhia sempre lá, aquele jardim para ele ir, né? Aquele lugar de cura. Amém? Tinha um simbolismo naquilo. Aleluia. Então, amados, naquele jardim, Jesus orou. Foi um lugar de dor, um lugar até mesmo de medo, no momento em que ele disse: se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas nós vemos naquele lugar que Jesus disse também, foi um lugar também de entrega. O Senhor, ele se entregou totalmente a Deus. Ele disse: Senhor, mas faça a tua vontade. Lá no Éden, o homem perdeu o jardim, a comunhão com Deus. Lá no jardim do Getsêmani, o Senhor se entregou totalmente a Deus, porque ele sabia o que ia vir dali. Ali o Senhor orou com tanta veracidade, com tanto amor, com tanta dor, que ele suou gotas de sangue por nós, porque ele sabia o que ia vir. E o que veio, vocês sabem. Ele foi, naquela noite, ele foi levado para ser preso. Depois de preso, ele foi, bateram nele, né? Muitas chicotadas. Ele foi o que mais, irmãos? Ele foi julgado. Ele foi mais o que, irmãos? Ele foi condenado por nós. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Aleluias. Mas ainda não estava consumado. Ele precisava morrer. Aleluias. E o que nós vemos aqui em Marcos capítulo 14. Aleluia. Marcos capítulo 14, 36. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. E Jesus foi até a cruz. E chegando à cruz, ele foi pregado, seus pés, seus braços. E uma lança veio no seu lado. Eles furaram Jesus. Morreu. E ele foi colocado num sepulcro. Aleluias. João irmãos, é João, tá? João 20. E bem cedo, Maria Madalena e mais duas, né? Maria, mãe de Jesus, e outra pessoa foi junto. 3 mulheres foram lá junto ao túmulo, terminar de ajeitar o corpo, porque ele foi colocado naquele sepulcro. Aquele sepulcro era novo. Amém? Versículo 14 diz assim: tendo visto isso, voltou-se para trás e viu Jesus,
Mas antes, vamos ler aqui mais antes, ao 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Entrando, chorando, baixou-se e chorou, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo visto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondeu, ela supondo ele ser o jardineiro, porque aquele lugar aonde Jesus foi sepultado era um jardim, amados. Aonde Jesus ressuscitou, ele ressuscitou no jardim. Ele resgatou o jardim que tinha sido perdido lá no Éden. Ele resgatou aqui, na sua ressurreição. O jardineiro hoje está aqui. Aleluia! O jardineiro está aqui, Jesus está aqui. E hoje o jardim, sabe onde é? É dentro de cada um de nós, porque ele veio resgatar isso, essa intimidade minha e sua com ele. Amém? Então ela confundiu ele com o jardineiro, porque aquele lugar era um jardim. Amém? Antes de ser sepulcro, né? Antes de fazerem as sepulturas. Amém? Porque, irmãos, naquela época, aquele povo, quando tinha um pomar, né? A gente chama pomar, né? Mas lá tudo que era de agricultura, eles chamavam de jardim. Amém? Então ali provavelmente tinha sido um lugar, os historiadores dizem, né? Poderia ter sido um lugar onde tinha plantações, né? De alimentos, né? De frutos. E ali eles pararam e fizeram aqueles túmulos, né? Então Jesus foi sepultado num túmulo onde nunca ninguém tinha sido colocado. Amém? E Jesus veio resgatar o nosso jardim, o nosso jardim secreto com Ele. Amém? Então hoje eu e você temos um jardim. Ele está aí dentro de você. E hoje o que vamos tratar nessa noite, só foi uma pequena introdução. Vamos tratar nessa noite é como está esse jardim. Como está o teu jardim? O que você tem feito com ele? Amém? Deus quer que nos tornamos um lugar separado para Ele, onde entendemos que não é qualquer lugar, é um lugar de intimidade, de santidade. Em 1 Pedro, meu amado, 2,9, diz o quê? Um versículo bem conhecido nosso, né? Que nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você está entendendo? Que esse jardim não é qualquer jardim. Que esse jardim não é qualquer um que entra. Aleluia. Ele é separado. O Senhor já conquistou ele na cruz. Lá no jardim de delícias, que era o jardim do Éden, o homem perdeu esse direito. Mas Jesus veio resgatar esse direito para nós. E hoje você e eu temos Ele, essa intimidade com Ele. Irmãos, o véu do templo se rasgou quando Ele morreu, de alto a baixo. Sabe por quê? Porque não há mais nenhuma divisão que nos impeça de ir a Ele. Amém? Nós temos uma ligação direta com Ele. Aleluia, glórias o nome do Senhor Deus dos exércitos. O jardim é um lugar de plantação. O jardim é um lugar de processo.
semente, de cuidado, de fertilização. Amém? E aqui o meu número 1 é: o jardim fechado precisa de um dono. Será que o seu jardim tem vários donos? Ou será que ele tem só um dono? Será que qualquer um entra nele? O secreto, o fechado, tem um dono. Amém? Nenhum jardim começa grande, todos precisam passar por um processo. Às vezes só tem terra, mas a terra é boa e precisa de ser jogado as sementes. Não começa com frutos, amadas, com flores. Precisa de fertilização, de adubo. O importante é que aquela terra, aquele lugar foi separado, foi tirado para uma finalidade, para alguém cultivar. Amém? Irmão, sabe quem faz isso? É Jesus. Jesus, quando entra numa vida, está lá, aquele lugar. E às vezes que você abriu a porta e deixou ele entrar. Mas às vezes, quando ele começa a mexer a terra, começa a tirar os pedregulhos, porque tudo começa lá do arar da terra, irmãos. Não começa já no outro dia você está dando frutos, não. Já florescendo, no outro dia se converte hoje, amanhã você já quer o camarada na igreja, frutificando, florescendo. Não é esse o processo. Amém? O processo do jardineiro Jesus é um processo diferente. Ele vai arar a terra, ele vai tirar os pedregulhos, ele vai tirar aquele excesso de areia e ele vai começar a colocar adubo. O que é o adubo, pastora? Amados, é a leitura da palavra. Sem ela, tu não consegue nada. Tu não consegue ter intimidade. Tu já pensou? Como é que tu vai conhecer alguém sem tu conversar com essa pessoa, sem tu saber nada da vida dessa pessoa? Você nunca vai ter intimidade com ninguém. Amém? Com Jesus é do mesmo jeito. A fertilização, o adubo, é a palavra de Deus, é o discipulado, é livros que você lê, que você adquire conhecimento. Amém? É até mesmo um testemunho. Olha quantos testemunhos nós ouvimos hoje. Isso são fertilização que vai sendo jogado nessa terra boa. Amém? Porque a terra já é boa, a semente já caiu, o Senhor já lançou a semente. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Então não esqueça, o jardim, ele é um processo, precisa passar pelo processo de Deus. O jardim de Deus é um lugar de frutos. Você achava que o jardim só tinha flores, é? Não, no jardim de Deus ele tem frutos. Amém? Versículo 13, agora nós vamos lá para o capítulo que nós estávamos lendo, que eu falei para vocês, amém? Vamos lá para Cantares, capítulo 4. Versículo 13. Os teus renovos são como um pomar de romães, com frutos excelentes, e rena e nardo. Amém? Então, no jardim que Deus quer que eu e você seja, precisa ter frutos. Frutos de quê, pastora? Como é que é esse negócio de frutos? O primeiro fruto que nós temos que gerar se chama frutos de arrependimento. É o primeiro fruto. Nós temos que nos arrepender dos pecados, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Amém?
Nós temos que gerar frutos. Frutos de quê, pastor? Os frutos do Espírito. Precisamos gerar, amadas. Aleluia. Precisamos gerar frutos. Frutos, ganhando almas para o reino de Deus. Sabe? Fruto do amor, fruto do perdão, fruto da bondade, que são os frutos do Espírito, né? Da mansidão, do domínio próprio. Quantas pessoas não têm isso, amadas? Quantas pessoas que quando Jesus começa a entrar na sua vida, você não deixa Ele tirar certas coisas. Não, Senhor, aqui não. Não, essa árvore não arranca. Não, não polda, não polda, não. Sabe? Irmãs, vamos se acordar. Vamos nos acordar. Porque o diabo, ele está vivinho, pronto a entrar lá na tua vida, entrar lá no teu jardim, destruir, entrar e colocar erva daninha. Sabe aquela árvore que frutificava? Hoje em dia a gente olha, mas a gente conhece tantas pessoas, a gente olha para a vida de pessoas que frutificavam, hoje a gente não vê mais dando fruto. Sabe, o pecado está tão entranhado na vida das pessoas, pessoas crentes, pessoas que estão dentro da igreja, sabe, estão pecando e achando, não, é só um pecadinho, não, é só uma mentirinha, e a erva daninha está lá, chegando naquela árvore que frutificava, porque você deixou aberto a porta do jardim e ele entrou para minar, sabe? E começa a sugar aquela árvore. Você já viu uma árvore com erva daninha? Você já viu como é que a árvore fica? Não consegue mais dar fruto, irmãos. Ela não consegue. Toda a vitamina dela vai para aquela erva que está ali naquele galho, sabe? Quando entra no jardim, né? Aquele monte de praga, as plantas não dão mais flores. Não tem mais flores, você não vê mais vida, sabe? Você precisa hoje, eu quero levar você hoje a essa análise, olhar para você, poxa, eu fazia mais coisas na igreja, poxa, hoje eu não estou mais fazendo, poxa, eu ganhava almas para Jesus, hoje em dia, eu raramente falo para alguém, sabe? Faça uma análise na sua vida, sabe? Como está seu coração? Você está cheio de mágoa? Guardando mágoa de alguém? Sabe, de alguma coisa que falaram? Irmão, isso são tudo pragas que entram no teu jardim para destruir, amadas. Para destruir. Sabe? E tem também aquelas pessoas que estão fazendo as coisas, mas não tem fruto. Mas tudo ela está ali, mas não tem fruto algum. Sabe quem são essas? São aquelas árvores frondosas, com folhas bonitas, cheia de folha, mas não tem um fruto. Essa também o jardineiro precisa cortar, podar, para que quando vir um renovo, ela venha frutificar. Amém? Mas você precisa deixar ele entrar. Você precisa deixar ele entrar e fazer isso, sabe? Não, Senhor, está aqui. Eu estou aqui, eu entrego totalmente a Ti, Senhor. Realmente, Senhor, admita, sabe? Faça um reflexo, sabe, nessa noite, uma reflexão, sabe? E diga, Senhor, eu preciso, Senhor, realmente de mudança. Eu era assim, assim, assim na igreja hoje, realmente eu estou assim, assim. Quem sabe você não deixou entrar alguém estranho dentro do teu jardim, que foi lá e cortou uma árvore frutífera, foi lá e jogou veneno nas tuas plantas. Amém? Então, irmãs, eu quero deixar essa reflexão com você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 14. No versículo 14, olha o que ele fala aqui do jardim fechado.
para a esposa, né? Ele fala assim: nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores e incenso, e mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Ele está falando de quê aqui, irmãos? De tempero, de cheiro, de incenso. Tem que existir dentro do jardim de Deus, que você separou para uma utilidade dentro da casa de Deus. Ele precisa ter tempero. A nossa vida tem que ter sal, tem que dar sabor na vida de outras pessoas. Ou será que você é aquela pessoa que diz: não, eu não quero aquela pessoa perto de mim porque ela é muito fofoqueira? Ou será que você é aquela pessoa que as pessoas dizem: não chama ela porque ela é muito barraqueira? Sabe, a nossa vida tem que temperar a vida dos outros. Sabe, nós temos que temperar. Sabe, nós temos que trazer a cura, irmãos. Sabe, o açafrão, ele é um antibiótico natural. Nós temos que trazer a cura para as pessoas. Da nossa boca não tem que sair fel, sabe? Tem que sair mel, né? Para as pessoas. Às vezes a gente precisa de uma palavra mais dura, às vezes, irmãos. Mas não é para matar, não, irmão. É um remédio, é um metiolátio, sabe? Que é para sarar, sabe? Mas eu quero falar para você que você precisa ser cura para as pessoas. Você precisa ser tempero na vida das pessoas. Porque fazendo isso, você está cuidando do jardim. Fazendo isso, o teu jardim é o jardim aonde Deus gosta de habitar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E ele diz aqui no versículo 15, né? És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Ele está nos chamando, irmãos, que nós somos fontes de água viva, irmãos. Do nosso interior precisa fluir águas vivas. Será que tem fluído só morte? Será que as palavras que você tem dito para alguém só tem matado? Ou será que tem vivificado? Tem santificado? Ou tem matado? As tuas palavras têm sido palavras de morte? Então, amados, faça essa reflexão nessa noite, sabe? Nós precisamos ser esse jardim. É esse o jardim que Deus deseja que eu e você sejamos. Amém? Olha só o que a esposa diz para ele. 16. Todos estão com a Bíblia aberta aí, né? Olha só o que nós, a noiva, tem que falar para o noivo. Levanta-te, vento do norte. Vem tu, vento do sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os teus aromas. Vem o meu marido para o seu jardim e coma os frutos excelentes. Aleluia. A esposa falando para ele, a noiva, nós falando para o nosso Deus, né? Senhor, assopra o vento, Senhor. Assopra o vento do norte, assopra o vento do sul, Senhor. O teu aroma, Senhor, entre nós. Assopra o teu aroma, Senhor. Queremos sentir o teu aroma, Senhor. Venha, Senhor, e coma o fruto excelente. Será que você tem frutificado? Como é o teu fruto, minha amada? Como é que está o teu fruto? Tem sido um fruto excelente? Um fruto que agrada a Deus? Aleluias. Nós precisamos fazer isso, amadas, constantemente. Igreja do Senhor, essa reflexão, será que o Senhor tem se agradado de mim? Será que Ele tem se agradado?
Sabe, irmãos, quando Jesus saiu das águas, quando ele foi batizado, uma pomba sobre ele e uma voz que saiu dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Será que Deus tem dito isso de você? Será que você é um filho, uma filha em quem Deus tem prazer de estar? Será que esse jardim é um jardim que Deus tem prazer de estar? Aleluia. Lá em Isaías capítulo 58, fala de um jardim também, um jardim bem regado. Mas eu não vou ler não, porque senão a gente vai levar mais tempo, né? Um jardim bem regado. E ali ele tem 10 versículos falando de servir. Servir. Os primeiros 10 versículos de Isaías 58 é sobre servir, porque eles não estavam servindo. Precisamos servir. O maior no reino é aquele que serve. E ele fala: olha, se você fizer isso, que o povo não estava fazendo, eles estavam orando, eles estavam jejuando e nada estava acontecendo, não estava vindo as bênçãos. E eles perguntaram ao Senhor por quê? Porque o Senhor vai dar essa resposta para eles: que eles não estavam alimentando o povo, eles tinham e não davam alimento ao povo, não vestiam ao povo. E ele fala do servir, que eles precisavam servir, eles precisavam dar, sabe? Irmão, fé sem obra é morta, irmãos, é morta. E aí em seguida ele fala do jardim bem fechado, ou bem regado. Para nós sermos um jardim bem regado, regado pelo Senhor, nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos deixar ele regar. Nós precisamos deixar ele mexer. Nós precisamos deixar ele podar. Nós precisamos deixar ele arrancar, se preciso for. Senhor, arranca, vai doer, Senhor. Amém. Eu vou perder aquela amizade que eu tenho desde a infância. Mas eu não consigo, não tem como continuar sendo amiguinho. Porque pensa diferente, muito diferente. Senhor, tu vai arrancar, arranca, Senhor. E muitas pessoas não têm deixado Deus arrancar. Hoje a igreja de Jesus tem querido agradar ao mundo e desagradar a Deus. Pensa que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus, sabe? Precisamos, irmãos, olhar como nós estamos. Precisamos olhar para o Senhor. Precisamos olhar para o nosso jardim, que nós separamos para Ele habitar, como Ele está. Eu queria que a igreja do Senhor ficasse de pé, enquanto eu faço essa conclusão. Amém. Aleluias. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero concluir fazendo uma pergunta como esta: como está teu jardim secreto? Igreja de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos. Não converse com ninguém agora. Essa hora não é hora de você conversar. É hora de você se conectar com Deus. É hora de você refletir. Amém? Então a minha pergunta é essa: como está o teu jardim? Aquele secreto, aquele que tu separou para ele habitar. Já saquearam ele? Já roubaram algumas mudas? Ou cortaram algumas árvores frutíferas sem a sua permissão? E você hoje não frutifica mais, só dá folhas. Como está o teu jardim? A porta está aberta? Qualquer um pode entrar? Ou está fechada? Quem visita esse jardim?
quero que você visualize Ele agora, hoje. Visualiza Ele, como Ele está. Dentro dele tem cura. Tem plantas que curam. Tem plantas frutíferas. Tem flores. Como Ele está. O Espírito Santo quer te dar esse entendimento. Ele quer que você visualize Ele como Ele está. E hoje você vai fazer um pacto com Deus dizendo: Senhor, está aqui a chave da porta do meu jardim. Eu te entrego, porque Tu és o dono dele. Cuida, tira, arranca todas as coisas, todas as ervas daninhas, todas as pragas, tudo que está nele, que eu permiti que ele entrasse. Tira, Senhor, porque Tu és o dono dele. Ele diz: essas coisas, Senhor, que eu permiti que entrasse, diga para ele, está sugando a vida desse jardim. Mas, Senhor, ele é Teu. Tu és o jardineiro, Senhor, desse lugar. Tu és o dono desse lugar. Senhor, eu desejo que Tu, Senhor, faça o que Te agrada, Deus. E eu quero convidar agora a primeira pessoa que quer fazer essa declaração para Ele, de dizer: Senhor, está aqui a chave, é Tua, Senhor, esse lugar é Teu, Senhor. Eu tenho deixado entrar coisas que não Te agradam, mas eu quero que Tu arranque hoje. Eu quero voltar a frutificar. Eu quero voltar a frutificar. Você tem essa coragem de vir aqui na frente e falar para o Senhor: Senhor, está aqui a chave. Eu quero voltar a frutificar. E a primeira coisa que eu vou gerar nessa noite é o fruto de arrependimento, Senhor. Eu me arrependo. Meu amado, seja forte, seja corajosa. Dê um passo. Dê um passo para o Senhor. Venha aqui e faça essa declaração para Ele. Aleluias. Mas se você estiver precisando de cura, Senhor, eu preciso de cura em algumas áreas que só você sabe, só você e Deus. Mas você está precisando de cura. Você diz: Senhor, eu vou lá na frente, porque eu quero a Tua cura. O Espírito Santo está aqui, meu amado. Vem aqui na frente. Vem, igreja, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. O Senhor quer te transformar. O Senhor quer transformar o teu jardim. Ele quer transformar a tua vida. E se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, eu também convido agora, venha aqui à frente. Tome essa atitude de entregar a tua chave para Ele, a chave da tua vida, o leme do teu barco. Vem, meu amado, não se envergonhe, o Senhor está aqui, Ele está aqui, e Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus de libertação, Ele é um Deus de poder. Oh, lamassuricanda, lamassuricanda, lamas. Oh, lamassuricanda, lamas. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja, Senhor, agora, Senhor. A tua igreja precisa, Senhor, do fruto de arrependimento, Senhor, gerar isso, Senhor, nos seus corações, Senhor, para que a igreja volte a frutificar, para que a igreja volte a crescer.
Precisamos ter essa consciência de mudança, de querer mudar, de querer voltar ao primeiro amor. Oh, Deus Santo, toca nas vidas, Senhor. Toca nos corações, Senhor, agora. Toca, meu Deus. Não permita, Senhor, que nenhum saia daqui hoje do mesmo jeito que entrou, Senhor. Não permita, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, hoje venha trazer a cura a muitos corações, a de muitas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Traga, Senhor, a cura, a libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu colocou essa mensagem no meu coração e eu trouxe para a Tua igreja. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.